E vê só, calcular o preço de venda de um produto ou um serviço é conhecido como processo de precificação. Já tinha ouvido falar sobre essa palavra? Até difícil, né? Precificação. E ele é tão importante que pode interferir diretamente na sua estratégia de vendas. Mas afinal, o que é que deve ser levado em consideração na hora de colocar um preço em algum produto ou serviço? Ainda bem que eu tenho reforço, né? O Tássio Alves, que é consultor empresarial. Bom dia. Bom dia. Para falar tudo bem, para falar sobre esse assunto, primeiro a gente tem que pensar nisso tudo como um processo, né? E tem que levar em consideração muitos detalhes, né? Não somente o lucro em cima do produto ou serviço, que é o que primeiro vem de cara, assim, quando a gente pensa em empreender. Vou lucrar quanto com isso? O que é que a pessoa deve colocar no papel, Tássio? A preocupação principal que eu acho que a gente tem que ter, primeiro, é a questão dos custos. Primeiro, você tem que se organizar para saber com o que eu vou gastar com relação ao produto. Seja com a produção, seja com a compra da matéria-prima. Se for um serviço, às vezes as pessoas não contabilizam energia, luz, telefone. E também uma coisa que a gente faz, pelo menos nos processos de consultorias que a gente tenta fazer, é exatamente o preço de trabalho, principalmente de quem faz o serviço. Então, seja do cabeleireiro, seja do advogado, seja do contador. Então, às vezes, ele não contabiliza o preço dele como custo. Entendi. Então, a gente faz esse levantamento do que realmente é gasto, para depois, sim, a gente pensar em criar uma margem de contribuição para poder precificar. Entendi. E as pessoas, infelizmente, às vezes pensam que é mais fácil dar um preço pelo mercado, dar um preço porque eles acham que é um valor bacana, mas, entretanto, se não levar em consideração o que você gasta com aquele determinado serviço ou com aquele determinado produto, você vai acabar tendo, às vezes, prejuízos sem saber. Entendi. Às vezes a pessoa pensa assim, eu já vou focar no resultado no final do mês, né? Isso. Mas não é bem assim. Claro, com certeza. Muitas pessoas eu acho engraçado que às vezes levam por consideração, que é o que a gente chama de indicador de vaidade, na verdade. A gente leva em consideração o faturamento. Faturei tanto. Não adianta você me dizer que faturou 1 milhão se teu custo deu 1 milhão e 200. É verdade. Teve um prejuízo gigante. Tem que avaliar. Ou pior, tive um custo de 999. E às vezes você tem um cara faturando 10 mil com custo de 1.000, tá ganhando mais de quem tá faturando 1 milhão. É verdade. A gente abriu aqui o nosso WhatsApp, né, para o pessoal que empreende ou que quer empreender, mandar as dúvidas. Vê só, a Graça diz que trabalha com tapioca, cuscuz recheado, salgados. Diz que tudo que ela faz, o filho reclama, fala que direto ela não calcula o custo disso, né? Quer saber o preço de venda. Precisa observar bem com o que ela trabalha, o quanto de tempo ela desenvolve, né, para vender esses produtos. Isso. Tem um monte de coisa que envolve, né? Claro, por exemplo, quando você faz isso com a tapioca, geralmente o pessoal faz o quê? Se preocupa só com os custos básicos de matéria-prima. A massa, às vezes o queijo, o presunto, a carne, ok. Mas às vezes o pessoal nem pesa isso. Vai uma fatia, 2 fatias. Às vezes uma fatia é diferente da outra. Então a gente precisa organizar e a gente, por exemplo, na parte de restaurante a gente chama de ficha técnica. O que é que a ficha técnica vai te ajudar? Vai te montar a quantidade de peso de massa que você utiliza, a quantidade de queijo pesado, a quantidade de carne. Tudo isso vai te dar um custo real. Dentro desse do custo real, você vai dizer, beleza, agora eu sei que eu não posso vender por menos do que isso, senão eu estou trabalhando de graça. Você vai colocar o valor da sua margem de contribuição. Isso vai depender principalmente, por exemplo, do valor de mercado e da sua estratégia. Às vezes a pessoa fala assim, mas quanto eu vou colocar meu preço? Primeiro, depende da estratégia que você tem. Existem 2 estratégias claras quando a gente fala de negócio. Primeira é a de custo, ou seja, eu vou minimizar ao máximo o meu custo para deixar o meu preço o mais barato possível. E aí eu vou tentar atingir o mercado através de um preço baixo. Outra estratégia é a de diferenciação. Eu não vou me ater só realmente ao custo, eu vou agregar valor ao meu produto, ao meu serviço e vou colocar um preço, às vezes, um pouco acima do mercado, mas que as pessoas vão entender que aquele valor ele é muito mais do que financeiro. Entendi. É mais ou menos, eu acho que é a dúvida da Marinete. Ela perguntou como deve cobrar os lanches. Ela disse que trabalha vendendo lanche em casa, como hambúrguer, cachorro-quente. Tudo isso que você falou, ela precisa avaliar também, Com certeza. Assim, você pega um mercado que é muito concorrido, mercado de alimentação, por exemplo, hambúrguer, cachorro-quente, o que for. Primeiro, levantar os custos. Pronto. Levantei os custos, agora eu vou botar meu preço? Não. Aí vamos dizer o seguinte, qual é a estratégia que você vai ter? Você vai querer concorrer pelo preço, dizer, vou fazer o preço menor possível, ou não. Vou fazer um cachorro-quente diferenciado, vou buscar referências fora, fazer algo, agregar mais valor
aquela experiência do cachorro-quente ou do próprio hambúrguer, como tem aí muitos hambúrgueres gourmets, né, que tem na cidade. E isso, você não só, às vezes o custo se eleva, mas você consegue agregar o valor ao produto. Então, ter um ambiente conta, ter o atendimento conta, a forma como o cliente vai receber conta. Então, isso é questão de estratégia. A concorrência, ela acaba sendo saudável, né? Em todas as questões. Mas avaliar, né? Tipo, por exemplo, no caso de Marinette, que diz que vende lanches em casa. Poxa, o meu vizinho vende por R$5, eu tô vendendo, eu tenho que vender por R$4,50, R$4. Não é assim que funciona, né, Tássio? De jeito nenhum, principalmente por uma razão. Você não sabe quais são os custos que o teu vizinho está tendo. O maior erro, acho que, do empresário é se basear no concorrente para poder formar seu preço. Mas, por exemplo, por que as grandes empresas conseguem, por exemplo, um poder de barganha e um preço maior? Porque, às vezes, eles compram mais do fornecedor, tem mais desconto e o custo dele acaba ficando menor naquele produto. E aí você vai querer combater isso comprando, às vezes, mais caro. Então, às vezes, você vai gastar num produto, sim, que vai vender a R$4,50. Você vai ver o dinheiro entrar, mas vai chegar uma hora que você não vai... Você está vendendo, mas não sobra dinheiro para você. Entendeu? Então, ó, concorrência, ela é interessante você se basear e entender como é que está funcionando o mercado. Dentro do mercado, você monta a sua estratégia. Aí, na sua estratégia, você consegue montar seu preço. Pra gente deixar bem claro para quem está em casa, existe um cálculo fixo? Por exemplo, a pessoa quer ganhar 100% de lucro no final do mês. Como é que ela deve fazer essa conta? Existem vários cálculos, na verdade, quando você vai trabalhar a parte de precificação. Tem o markup, tem exatamente quando a gente fala da margem de contribuição. A maneira, assim, que eu tento mostrar para ficar mais fácil para as pessoas é: levanta os teus custos e veja qual é o valor unitário do teu produto. Tudinho na ponta do lápis. Na ponta do lápis. A partir do momento que você tem esse custo, você coloca a margem de contribuição que você quer, dependendo da estratégia que você vai fazer. Se for uma estratégia que você queira vender muito e ganhar pelo volume, coloca uma margem menor para você ganhar pelo volume. Se for uma estratégia de diferenciação, você coloca uma margem maior, mas você vai agregar valor a esse produto. Então, assim, os cálculos têm muito a ver com os custos que você tem e com a estratégia que você vai tomar. Não existe estratégia certa ou errada. Existe entender como é que está funcionando o mercado e onde você vai se inserir. Perfeito, perfeito, Tássio. Muito obrigada pelas dicas. E volte sempre aqui ao Mulher Demais. A gente quer saber mais, sempre mais sobre esse assunto para ajudar o pessoal. Estou sempre à disposição.